o Enem, certo? Então, bora lá que hoje a gente vai debater tema. Na minha hora de entrar na faculdade dos sonhos, todo mundo quer começar a se explodir. Gente, na minha hora de fazer mestrado no exterior, os Estados Unidos agora querem olhar o meu Insta e o meu Twitter para poder me dar o visto, eu já tenho a certeza que eles não vão me dar visto. A certeza na vida que eu tenho nesse momento é que eu não vou ganhar visto de estudante nos Estados Unidos nunca. Mas calma, não é minha única opção, não. Eu vou atirar para tudo quanto é lado. Algum país vai ter que me aceitar. Certo? Ah, só lembrando vocês, o e-book City Art Repertórios para o Enem ainda está disponível. E eu sei que eu tinha dito que a cartilha da argumentação só ia ser nas 2 primeiras semanas, só que eu não tive tempo de remover. Então ainda está lá. Enquanto eu não tiver tempo de remover, quem quiser comprar, vai comprar com a cartilha de argumentação que seria brinde. Em algum momento eu vou tirar, certo? Só não vai ser agora. Tulipa, se eu te disser que a minha ideia original era a Europa, depois eu mostro para vocês o meu wallpaper. Gente, vocês vão achar um luxo a universidade que eu quero. E as inscrições, no caso, a lista de espera para o intensivão está aberta, certo? Na verdade, as matrículas já começaram. Então, a galera que fez a inscrição... Ai, gente, desculpa, eu tava sem tempo para fazer uma imagem nova, eu só peguei o da lista de espera e tirei o QR Code, porque aquele formulário não está mais aberto. O ponto é, as inscrições para o intensivão de férias vão abrir segunda-feira, creio eu. Também vai ser pelo valor de R$ 135, que pode ser parcelado, e vai ter cupom de desconto para quem fizer a inscrição logo na segunda-feira, tá bem? Dor e sofrimento, que tristeza, Maia. O próximo, com certeza. Bom, enfim, temos 25 vagas. Quem quiser, fica à vontade para entrar em contato, ok? Bora lá. A aula de hoje, gente, vai ser para debater tema de redação. E aí eu trouxe um tema bem específico que ficou naquela... Foi... Deixa eu... Vou reiniciar, peraí. Tá, o tema de hoje foi abordado nos jornais mais comuns, não é o tipo de coisa que a gente vai ver ganhando palco na CNN ou na alguma desses jornais grandes o tempo todo, porque temos muitos conflitos mundiais. Porém, recentemente aconteceu... Arrasou, linda! Aconteceu, gente, de estourar a fraude do INSS. E esse tópico para a aula de hoje foi algo que foi até recorrente nesse meio tempo. Por quê? Para quem não sabe, aconteceu a fraude do INSS, foi descoberta e teve todo o trâmite. Quem quisesse recuperar o dinheiro que foi roubado, teria que usar o aplicativo para poder fazer isso. Só que aí vem a questão. Nem todo mundo tem acesso a um celular com internet, tem acesso à internet ou sequer sabe lidar com a internet. Aí houve esse grande debate a respeito de como as pessoas em situação de vulnerabilidade, em regiões periféricas, analfabetas ou qualquer coisa do gênero, teriam acesso a esse ressarcimento sem o celular. Então, pensando nisso, eu trouxe o debate para vocês sobre o seguinte tema: impasses ocasionados pela digitalização de serviços públicos e exclusão de populações vulneráveis. Por quê, gente? Basicamente, tudo hoje em dia é no meio digital. Tudo. Inclusive os serviços públicos. Hoje em dia você consegue ter acesso a praticamente todos os assuntos do INSS, por exemplo, através do aplicativo Meu INSS, o que é uma mão na roda para quem sabe usar. Porém, quem não sabe ainda tem que fazer todo aquele trâmite de vai na Previdência Social, fica lá, pega uma senha, toma um chá de cadeira de 4 horas para talvez resolver e no final não resolver. Então, são esses os formatos de tentar amenizar esse processo da fila de espera na Previdência Social, ainda vou pensando no cenário do INSS, que possibilitou ao governo a ideia de digitalizar alguns serviços. Só que aí que está, esses serviços digitalizados não geram uma certa exclusão do público que não consegue lidar com a digitalização? E quais impasses são esses que são ocasionados por essas pessoas? O que isso gera? Como isso agrava, na verdade, o cenário de exclusão de populações vulneráveis? Bom ponto, Carlos, mas aí, ó, cuidado, porque a matéria do Folha de São Paulo, eu vi.
traz um aspecto muito mais etário. Quando a gente traz aqui população vulnerável, estamos nos referindo a idosos? Também, mas é apenas a idosos? Não necessariamente, porque, por exemplo, uma adolescente que mora em uma região periférica, sei lá, chique-chique na Bahia. Tá aí um meme que eu não gosto de jeito nenhum. Esse meme, ai, ninguém me entende aqui em chique-chique Bahia. Ô, piadazinha sem graça. Aí depois o pessoal fala, não, porque a gente não é xenofóbico. Não, imagina se fosse. Se vocês fazem essa piada e ninguém me entende aqui em Chique Bahia, melhorem, melhorem. Certo? Então vejam só, uma adolescente que está nessa situação de viver em uma zona rural, afastada de qualquer centro que seja minimamente um município, vai ter dificuldades em lidar com a digitalização dos serviços públicos. Certo? Então, assim, é um aspecto que tange a parcela idosa? Sim. É só sobre ela? Não. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, certo? Vamos, então, dar uma olhada em possíveis textos de apoio. No caso, textos de apoio, né? Porque foi eu que selecionei e eu que montei. Vejam só. O mês de maio já começou com um marco importante para o gov.br. A plataforma digital de relacionamento do governo brasileiro atingiu 90% dos serviços públicos digitalizados. Hoje, dos 4.759 serviços presentes no portal, 4.181 já são digitais. A plataforma gov.br, gerida pelo Ministério da Gestão de Inovação em Serviços Públicos, possui mais de 147 milhões de usuários cadastrados e permite o acesso do cidadão aos serviços de todos os órgãos do governo federal, com um único usuário e senha. Por intermédio do gov.br, serviços de forte impacto econômico e social passam a ser acessados de forma mais fácil, ágil e cômoda pela população, como carteiras digitais de trânsito e de trabalho, abono salarial, certificado de vacinação, sistema de seleção unificada, Exame Nacional do Ensino Médio e Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, entre outros. A conta Gov é gratuita e acessível por 3 tipos de cadastro: bronze, prata e ouro. Cada um deles requer níveis de segurança diferentes e demandam coletas de dados distintas. Com os níveis prata e ouro, a vantagem é reforçada com a validação de sua identidade para acesso a serviços considerados mais sensíveis. Só no primeiro trimestre deste ano, 10 milhões de usuários do gov.br mudaram suas contas para os níveis ouro ou prata. Com isso, os cidadãos conseguem acessar serviços como valores a receber do Banco Central, assinatura eletrônica e declaração preenchida de imposto de renda. Aí eu pergunto para vocês, isso aqui é muito bom para a galera ali, ó, que mora na Faria Lima, em São Paulo, pensar um bairro chique no Rio, no Leblon, no Rio de Janeiro, não sei, bairro chique de Belo Horizonte, perdão. Na Asa Sul, Asa Norte de Brasília. Mas aí eu pergunto para vocês, uma pessoa do interior, e quando eu tô falando interior, é interior mesmo, vai conseguir sequer ter ciência de que esse site do governo possibilita acesso a tudo isso? Então já é um ponto a se pensar. Temos todos esses avanços, porém na realidade, olha isso aqui, olha. O gráfico de posse de dispositivos por grupo social é um dado do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Aí vejam só. 94,2% das pessoas possuem um celular em casa. Aí vamos começar a olhar. Entre sexo, os homens e mulheres, as mulheres ainda mais. Idade. Percebam a queda considerável
Pessoal, eu não entendi essa, mas tá bom. Voltou. Pronto, gente. Em termos voltados a ensino superior, olha como isso aqui chega a quase 100%. Isso aqui é um ponto que eu queria chegar. Área rural, área urbana. Mas calma, que se a gente for, inclusive, para a parte do computador, o número é ainda menor. Então, cabe fazer essas análises, gente, a respeito dessa diferença e disparidade. Olha como cai a quantidade de pessoas que têm computador em casa. Aí, em contrapartida, é curioso, sabe? Porque eu acho que a maioria das pessoas que tem computador em casa dificilmente tem um computador. Sim, por isso, inclusive, que até faz mais sentido que os vídeos que são mais consumidos na internet sejam nesse formato vertical. Porque no computador ver um vídeo vertical é um saco. Em contrapartida, no celular é muito prático. Próximo texto de apoio. Aí aqui é uma charge, gente. 1,5, pelo amor de Deus. Como localizar essas pessoas que estão nessa circunstância de vida, sendo que a forma como se localiza endereço atualmente é praticamente virtual. Tudo nessa charge, gente, é muito bom, porque 1,5 é uma variação linguística para e-mail. É uma pessoa sem teto, ou seja, ela não tem endereço, mas ainda assim, no muro em que ela está encostada tem um www.sem.br. Sem o quê? Sem endereço físico. Mas a inclusão digital acontece, só que não chega para essa pessoa. Tudo nessa charge é muito bom. Dúvidas até aqui? Pronto, aí vejam só, isso aqui é um infográfico sobre como o uso de tecnologia por parte do governo para possibilitar essa inclusão digital tem avançado ao longo dos anos. Porque, olha, em 2000, 2005 foi criado o portal da transparência, que é o ponto inicial para que hoje em dia a gente tenha o portal único, que é o gov.br. Mas nesse meio todo aconteceu muita coisa, aconteceu o marco civil da internet, a proteção de dados pessoais, que não são protegidos, mas a gente faz de conta, o formato de acessibilidade, um eGov que foi desenvolvido ali por volta de 2006, 2010, para poder tentar quebrar um pouquinho desses estigmas voltados à desigualdade digital. A simplificação dos serviços públicos aconteceu ali por meio de 2016 a 2017, certo? Então a gente teve determinadas ações. Foram ações de todo efetivo? O problema está resolvido? Não. E é isso que a redação aqui traz para vocês. Vi sim. Muito bom morar num país em que estão brincando de bolinha de gude com as informações pessoais da gente. Inclusive, pessoal, quem puder ter ok senhas, tá? Professora, senha de quê? De tudo. De tudo. Vazaram bilhões de senhas de aplicativo de rede social, de tudo. Troquem. Aquilo que for possível. Que é complicado, porque o meu já tinha sido vazado da outra vez, aí no final do ano passado eu mudei todas as senhas. E eu não tenho pouca conta na internet, eu tenho muita. Aí agora eu vou ter que fazer isso novamente. Anota, Carlos. Não na internet, anota numa coisa física, qualquer coisa assim. Eu vou ter que mexer nisso de novo. E pior que justo hoje, que eu tô tão sem tempo. Pela população e suas formas de uso. Eu quero mostrar para vocês, gente, essa matéria, porque ela trata especificamente isso que a gente está falando, tá? Peraí. Diferentes usos. Isso aqui, gente, já é na intenção de fazer vocês pensarem um pouco a respeito de possíveis propostas de intervenção. Porque, certo, a gente precisa avançar em termos de digitalização dos serviços públicos, porém, fazer isso sem considerar as disparidades sociais do país é um grande erro e um grande perigo.
Porque hoje em dia, se você não está na internet, você não existe. Vocês já tentaram stalkear uma pessoa que não tem Facebook, que não tem Twitter, não tem Insta, não tem nem currículo Lattes? É fácil. Maia pode estar relatar um crime que ela cometeu ciberneticamente. Pior que eu também, Maia. Ainda não tive essa experiência. Em algum momento vocês vão ter. Honestamente, se eu pudesse hoje em dia nem rede social eu tinha, mas se não tiver rede social, como é que eu converso com vocês? Como é que eu dou aula para vocês, né? Aí é complicado. Pera aí, pausa antes da gente continuar. A Maia contou que é uma história engraçada. Não me interessa se beber um crime, eu quero dar risada. Conte. Enquanto ela vai relatando aí pra gente, pensando em repertórios para esse tema, eu quero trazer para vocês uma proposta aqui por via de animação, que é a animação Ron Bugado. Por quê? É uma animação que fala de inclusão digital? Sim. É o aspecto infantil? Também, mas fala de uma família em vulnerabilidade econômica. Então já cabe a gente fazer uma comparação aqui. Fica aí, inclusive, o convite para quem quiser assistir, bem interessante. Vejam a sinopse. Ron Bugado conta a história de um jovem Barney, um menino de 11 anos que tem dificuldade de fazer novos amigos, e seu companheiro Ron, uma inteligência artificial de alta tecnologia que anda falha, né? Mas aqui é fala. E é o melhor amigo fora da caixa de Barney. Mas quando Ron começa a ter seu funcionamento comprometido, os dois saem em uma aventura repleta de ação, onde a amizade entre os dois se mostra verdadeira. Aí vejam só, vocês vão dizer, mas professor, isso parece meio Operação Big Hero. Não, vejam só, ele não é uma assistência médica, nem uma assistência de saúde. No entanto, possibilita tudo aquilo que um celular possibilita. Então, dentro desse aspecto, a gente consegue associar ao fator da inclusão digital, porque pode não parecer, mas dentro da história contada, ele é uma pessoa de baixa renda, certo? Fica aí a sugestão para vocês assistirem. Não viu crime, não viu crime. Muitas pessoas fariam isso. Tá tranquila, sua irmã foi meio baunilha, isso aí até agora. E aí, o outro repertório que eu quero trazer para vocês, gente, é O Menino que Descobriu o Vento. Professor, o filme ou o livro? Preferencialmente, o livro. Mas na falta do livro, o filme vai também, certo? Para quem não conhece a história, O Menino que Descobriu o Vento conta o seguinte: quando a terrível seca atingiu o pequeno vilarejo onde William Kamkawan, espero ter lido certo, vivia no Malawi. Sua família perdeu todas as safras da estação, ficando sem ter o que comer ou vender, impossibilitando assim também a continuidade dos estudos de William. Assim, o garoto começou a explorar os livros de ciência na biblioteca de sua aldeia, e foi lá que teve uma ideia que mudaria a vida de sua família para sempre: construir um moinho de vento. Construída com ferro velho e peças usadas de bicicleta, a incrível criação de William levou a eletricidade para casa, o que ajudou a família a bombear água de que precisava para cultivar a terra. Sim, vai bem mais além. Assistam a série U. Não assistam se vocês tiverem gatilho com isso. E aí, gente, eu quero trazer aqui para a gente conversar um pouquinho sobre alguns conceitos sociológicos. Primeiro de tudo, a ideia de estratificação social de Weber. Nesse ponto, só para dar uma contextualizada para vocês, para quem não entende tanto e poder se situar. Max Weber ampliou a visão de desigualdade de Karl Marx. Antes, para Karl, a desigualdade era quase que exclusivamente econômica. Aí Weber propõe e argumenta que a sociedade também é dividida em estratos sociais, que não dependem só da posse de bens materiais. Nesse ponto, eu quero questionar para vocês como a tecnologia em relação às camadas vulneráveis influi nesse cenário. E aí é com vocês, eu quero ver o que vocês pensam a respeito. Little Tigre.
Carlos, cuidado com foco temático distorcido. Vejam só, qual que é a ideia de estratificação social de Weber? Weber olha para Marx e fala, cara, tudo está errado, a gente realmente tem uma quantidade aí considerável de desigualdade ocasionada por dinheiro. Mas eu não acho que seja só isso, porque vê só, olha, a classe econômica, o status social e o poder também influenciam nessa desigualdade. Será que não é mais uma questão de estratificação social? Gente, foco. Vocês estão perdendo foco no tema. Eu vou voltar lá no slide do tema. Impasses ocasionados pela digitalização de serviços públicos e a exclusão de populações vulneráveis. Digitalização de quê? Serviços públicos. Serviços públicos. É nessa que vocês perdem ponto na redação. É exatamente nesse ponto que vocês vão fazer o Enem. Tô nervoso, tô agoniado, eu quero terminar logo, vou ler aqui o tema de qualquer jeito, fazer com que eu entendi, não vou nem voltar para ler depois. Aí depois você tangencia o tema, ai, professora, tirei nota baixa. Por que será? Agora eu falei com raiva, agora eu admito que foi um puxão de orelha de verdade. Me excedi, gente, perdão. Mas vamos lá. Lembra o que eu falei? Estratificação social, para Weber, parte da ideia de que não é só a economia que faz com que nós sejamos desiguais. A classe social, o status e o poder fazem isso. Professora, como que isso se manifesta na realidade? Gente, lembra quando Paulo Freire fala, e vocês usam em um monte de redação, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor? Então, pensei o seguinte: a gente já vive em uma sociedade naturalmente opressora. Então, naturalmente, determinada parcela da população não vai ter acesso à digitalização, à inclusão digital. Por quê? Aí cabe analisar os motivos. É a classe social que vai fazer isso, é o status social. Essas pessoas não têm prestígio, ninguém vai ouvi-las, ninguém vai considerá-las. Certo? E aí vem o quesito do poder. Essas pessoas estão em áreas vulneráveis, regiões afastadas, sem poder de influência, mas são influenciadas. Quando, inclusive, essas pessoas têm sequer o mínimo acesso à tecnologia e à comunicação, a preocupação principal central não é o serviço público. Aí isso se expande para outros aspectos. É querer viralizar, é o consumo excessivo do TikTok, do Reels, do Insta, não sei o quê. Entendem? Então, cabe a gente ver como a estratificação social influencia na digitalização dos serviços públicos no âmbito de que isso afeta e é afetado pela exclusão das populações vulneráveis. Entenderam? Vou voltar lá no slide. Agora sem estar exaltada. Pronto, aí a gente tem outra perspectiva. É por isso que eu tô aqui. Que é a perspectiva de Bourdieu sobre capital cultural. Professora, mas o que tem a ver cultura com a digitalização dos serviços públicos? Cultura digital, gente. Por incrível que pareça, sim, tem relação. Aí vejam só, para Bourdieu, o capital cultural vai ser o seguinte: ele vai ampliar a compreensão da desigualdade ao incluir formas não econômicas de capital. Professora, como assim formas não econômicas de capital? Vou me pegar como exemplo. Eu sou uma pessoa que não tem capital financeiro, eu não tenho capital econômico. Se eu tivesse essa altura do jogo, eu estava em Paris. Mas, em contrapartida, por isso aqui vocês já tiram. Eu tenho capital cultural. Aí, se vai ser bom, se vai ser ruim, se entra em mérito de ser positivo, negativo, não vem ao caso, mas é capital cultural.
todo mundo tem capital cultural em algum nível, certo? Que vai ser justamente o quê? Aquilo que você aprende, consome e aprecia culturalmente também é uma forma de riqueza que pode abrir ou fechar portas sociais. Aí, nesse caso, como é que essa tecnologia funciona em relação às camadas vulneráveis e como isso influencia a digitalização de determinados serviços? Porque se são pessoas, acompanha aqui o raciocínio, que não têm acesso a este nível de capital cultural, de consumir tecnologia, vão ter dificuldade em lidar com esse processo de digitalização dos serviços públicos que, outrora, deveriam ser básicos para essa população. Dúvidas até aqui? Tá, agora vamos fazer aqui a análise de uma redação sobre esse tema? Foi a Mavic que fez. Eu não sei se ela tá aí. Mavic, tá entre nós? Pronto, eu tô baixando aqui porque eu esqueci de baixar ontem quando você enviou. Ela tava com medo de fazer, gente, porque ela achou que eu ia dar muito puxão de orelha. Quem aqui já teve a redação corrigida por mim sabe que eu não dou tanto puxão de orelha. Faço comentários pertinentes, dentro de circunstâncias também pertinentes. Na hora que o Discord quiser baixar. Não, são comentários totalmente pertinentes. Sim, Alessandra, raciocínio correto. Elaine, realmente, as mensagens estavam chegando, não. Tá, abre, eu vou mudar aqui a transmissão. Estão conseguindo ver o texto, pessoal? Tá, bora lá. Ok, o tema era exatamente aquele. Aí aqui a Mavic começou o seguinte. No livro Pequeno Manual Antirracista, a filósofa brasileira Djamila Ribeiro destaca a importância de se reconhecer estruturas opressoras que adoecem subjetividades e silenciam demandas urgentes no âmbito coletivo. Ok. Diante disso, evidencia-se como temas de extrema pertinência para a população são frequentemente negligenciados, como os impasses ocasionados pela digitalização de serviços públicos e a exclusão de comunidades vulneráveis que isso acarreta. Logo, a situação atual configura-se como resultado da combinação entre desigualdade social e ineficiência estatal. Tá. Primeiro de tudo, no livro tem que ter as aspas apresentando o título. Cuidado quando for copiar a frase tema, porque ficou com letra maiúscula aqui no meio. Agora, deixa eu dar mais uma olhada.
Acredito que você poderia fazer um uso mais produtivo desse repertório, Mavic, se você associasse isso aqui enquanto algo que adoece a população que vivencia esse cenário. Certo? Assim você consegue estabelecer uma relação mais próxima, porque olha como você gastou espaço e tempo para chegar nos finalmente, que é a apresentação do tema aqui. Caneta do julgamento. Gente, vocês já estão assustando a Mavic à toa. Mas, ponto positivo, a gente tem tese. Cadê? Detesto que ele não reconhece o negócio digitado, aí eu não consigo fazer de uma vez. Só as canetas. Porque, gente, eu tenho que corrigir o texto de você. Vamos lá. Nesse sentido, é imperativo pontuar que a desigualdade social mantém o problema em evidência. Assim como o sociólogo Bourdieu, o conceito de capital cultural. A parte de capital cultural, vou dizer para vocês, não estava no slide antes de eu enviar para a Mavic, tá? Eu mandei quinta, eu coloquei a parte do capital cultural essa semana. Não tenho nada a ver com a escolha de repertório. Tá, temos tópico FEASAL. E temos repertório. Voltando aqui com a caneta. Explica que sujeitos que não possuem domínio sobre determinadas habilidades acabam excluídos de espaços comuns. Sob essa óptica, na contemporaneidade, indivíduos em situação de vulnerabilidade, como a população marginalizada economicamente, enfrentam dificuldades tanto no acesso à internet quanto na utilização de plataformas digitais, o que impossibilita muitas vezes a realização de demandas básicas, como a solicitação de benefícios sociais. Em vista disso, é fundamental desconstruir a indiferença e fomentar a transformação. Tá, veja só. Quando você traz aqui esse cenário, é interessante você se aprofundar em dois pontos. Primeiro, as consequências estão aqui, é válido, mas se você conseguir detalhar um pouquinho mais esse cenário, vai melhorar o seu texto. E justificar por que no contexto social contemporâneo, a sociedade sustenta ainda esse comportamento que já era criticado por Bourdieu. Eu cobro R$20 por texto, sim, os valores subiram, pessoal. E R$60 um pacote de 4 correções por mês com desconto, tá? No caso, R$20 se for uma redação única e 60 se forem 4 correções no mês. Voltando aqui. Então, desse primeiro parágrafo, é isso. No segundo parágrafo, temos o seguinte. Ademais, evidencia-se que a ineficiência estatal na inclusão digital está presente na raiz do problema. Tópico FEASAL. Nesse contexto, o sociólogo Zygmunt Bauman, repertório, afirma que, na atualidade, está em vigência um tipo de modernidade líquida, onde as mudanças são frequentes e rápidas, deixando uma parcela populacional à margem deste processo. À vista disso, o Estado Nacional falha na inclusão do seu corpo social nos ambientes digitais, não havendo, de forma eficiente, políticas públicas que assegurem infraestrutura tecnológica, como acesso gratuito à internet e programas de letramento cibernético, especialmente para populações de baixa renda e moradores de áreas remotas, perpetuando a exclusão digital e dificultando o acesso a direitos fundamentais, como saúde e educação. Um cenário meio parecido com o parágrafo anterior, Mavic, só que aqui o ponto central não é nem os efeitos. Os efeitos eu acredito que você tenha conseguido apresentar bem. Acho que nesse ponto cabe a justificativa do porquê que o Estado falha em estabelecer esse asseguramento, tá bem? Na conclusão, temos uma proposta que conta. Vamos ler a conclusão primeiro. Por conseguinte, é indispensável a formulação de ações eficazes frente ao problema. É responsabilidade do governo federal, por meio do Congresso Nacional, elaborar projetos de lei que visem a inclusão tecnológica para as camadas mais vulneráveis da nação. Além disso, cabe ao Ministério da Educação desenvolver programas educacionais através de universidades e escolas públicas, com o objetivo de educar virtualmente o conjunto social,
Dessa forma, será possível finalmente tirar da invisibilidade esse tema tão pertinente para a sociedade brasileira contemporânea. Tá, aqui, olha. Possível tem acento, será tem acento, esse é que é aziado. E é isso. Em termos de elementos, você trouxe agente, modo, ação, e efeito. Mas faltou detalhamento. Nesse parágrafo aqui, os erros foram o seguinte, gramaticalmente falando. Acento, crase, aqui tem que ser com letra maiúscula, certo? Estado, no sentido de governo, é maiúsculo. E aqui faltou há programas. Vamos lá, pé a nota. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Perdão, os pontinhos aí. Na C1, 120. Na C2, 200. Na C3, 160. Não, isso aqui tá muito perto, peraí. C4, 200. C5, 160. Totalizando aí, calma que eu sou de humano. Peraí. 840 pontos, que não tá ruim, mas você consegue super melhorar isso aqui, Mavic. É só ter um pouquinho de cuidado com essas questões, tá bem? Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta sobre a correção, sobre o texto? A Mavic, você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer. A perda de pontos na C3, Mariana, foi justamente por essa falha argumentativa aqui, olha, que eu destaquei, da falta de apresentação das consequências no D1 e da falta de apresentação de justificativa. No D2, a falta de justificativa. A C3, pessoal, parece uma competência muito rígida, mas ela não é tão rígida assim. Porque, vejam só, se fosse só o problema de falta de justificativa no D2, ela não teria perdido ponto. Mesmo que mesmo que você tenha julgado, mas não ficou tão bom quanto a argumentação de uma redação nota 1000. Gente, nenhuma redação nota 1000 do Enem tem uma argumentação tão boa assim. Então, podem ficar mais tranquilas. Certo? Deixa eu parar aqui a transmissão. Muito bem, crianças. Temos dúvidas? Você e todo mundo. Line. Linha. Eu vou ficar chamando de Linha. Bom dia. Certo, criança? Então, bom, se não temos dúvidas, por hoje vocês estão liberadas.